Quantes trazendo mais uma aula para vocês hoje, e essa aula é sobre break-evens e stop na entrada ou stop móvel, que é uma dúvida que muitos de vocês têm e várias pessoas me questionaram após a última aula do Parabolic SAR com a estratégia no mini índice. O pessoal me questionou bastante sobre vale a pena colocar um break-even, um stop na entrada, não vai melhorar o resultado? E essa é a pergunta que eu vou responder para vocês hoje. Agora vamos relembrar qual estratégia foi a estratégia que a gente desenvolveu nas duas últimas aulas sobre o mini índice. Se você não assistiu, eu vou deixar na descrição um vídeo explicando sobre essa estratégia de forma detalhada, mas eu vou fazer um resumo para o pessoal se relembrar. A gente vai usar o mini índice no gráfico de 30 minutos, vamos utilizar o Parabolic SAR na versão original que já vem do Profit, que foi desenvolvida pelo Wells Wilder, e a gente vai fazer o seguinte: todas as vezes que o mercado abrir e fechar o primeiro candle de 30 minutos no índice e houver o fechamento com o Parabolic SAR acima do candle de 30 minutos, quando fechar esse candle aqui, você vai vender no fechamento dele, com 510 pontos de take e um stop de 600 pontos. A meta é ganhar R$110 por dia e pode perder até R$225. Isso é por contrato, então se você quiser operar com mais de um, é só multiplicar esses valores. A primeira operação aqui do dia 25 de julho de 2024, a gente teria feito uma venda nesse primeiro candle aqui, com um take de 500 pontos, e o que ocorreu foi o seguinte: o mercado ele derreteu até aqui, chegou a andar. A entrada seria aqui no fechamento do primeiro candle, chegou a andar 400 pontos, depois ele voltou, e daí a gente teria uma inversão aqui do sinal que acabaria estopando a gente com um stop de 150 pontos. Por quê? Inverteu o Parabolic SAR. Surgiu um Parabolic SAR aqui de compra, fechou esse carinha aqui, a gente estoparia a nossa venda e viraria comprado. E aí o questionamento da maioria dos alunos foi: poxa, tem vezes que o mercado vai andar 430 pontos, vai ficar 180 pontos de pagar e às vezes vai voltar e vai estopar a gente ali até negativo. Não vale a pena colocar um stop aqui na entrada de repente? E essa é a pergunta que eu mais recebi nos últimos dias e que eu tenho recebido nos últimos 5 anos sobre isso. Irmão, parabéns pelas aulas, a estratégia do Parabolic SAR. Você já pensou em colocar um stop na entrada ou um break-even para ver se não melhora os resultados? E é a pergunta aqui, inclusive, que eu selecionei do Haroldo para poder responder nessa aula. A resposta é bem simples, galera. A gente vai ter que avaliar dados quantitativos e eu vou mostrar para vocês, a partir de dados estatísticos dos últimos 5 anos, se vale a pena ou não a gente utilizar um stop móvel ou um break-even para proteger esses trades aqui que andam, quase paga e volta e tira a gente. Porque muitos de vocês olham os resultados e visualizam só o resultado de um trade isolado ou de uma semana, que teve uma semana que o mercado estava andando 400 pontos, voltava e virava no negativo, a gente era estopado. E aí a gente poderia ter protegido ali pelo menos na entrada para garantir. Ou teve ali 15 dias, mas uma semana, 15 dias, 2, 3, 4 trades que você observou esse comportamento do mercado, não quer dizer que a longo prazo vai funcionar melhor do que operar sem o stop na entrada. E é essa questão que eu vou responder para vocês com dados estatísticos. A gente vai comparar os dados com o stop na entrada, proteção de 50 pontos, proteção de 100 pontos e sem proteção nenhuma. Agora eu vou apresentar esses dados para vocês, mas antes vamos continuar aqui o nosso backtest. A gente teria virado aqui comprado aqui no caso da estratégia, para vocês poderem relembrar. O take seria de 500 pontos e o stop de 600. Então aqui nesse dia o mercado andou 145 pontos e a gente parou aqui com menos 150. Porque a compra não pagou. No dia seguinte, o mercado abriu aqui no dia 26 de julho, fechou esse primeiro box aqui de 30 minutos, a gente entraria aqui comprado com um take de 510 pontos e um stop de 600. Vamos ver o que aconteceu aqui, chegou a cair 200 pontos. Aqui ele andou 300 pontos, a gente teria que sair desse trade e virar vendido. Então a gente virou vendido e já estopou aqui com 24 pontos. Por que que a gente sairia desse trade aqui e viraria vendido? Que a gente estava comprado aqui, subimos comprado até aqui, só que aqui fechou o Parabolic SAR na inversão. Confirmou o fechamento, a gente sairia aqui, estoparia aqui com 50 pontos e entraria comprado aqui de novo no candle das 11h30. Com take de 500 pontos, na verdade aqui seriam só 200, era o que faltava para a gente poder bater a meta. E aí ele andou e pagou os nossos 500 pontos. A estratégia é essa: entrou a favor do Parabolic SAR com 510 pontos de take, stop de 600 pontos. Se houver inversão do sinal, no fechamento do candle que inverteu o sinal, a gente vai fazer a operação a favor do sinal.
Agora vamos para as estatísticas. Vamos analisar agora os dados das otimizações do break-even e do stop móvel dos últimos 5 anos no índice na estratégia do Parabolic SAR. A melhor otimização de todas gerou um lucro de R$ 10.680, com um total de operações de 2.481 operações em 5 anos, um payoff de 4,30, um rebaixamento drawdown de 22,61, que vai estar aqui mais ou menos dentro da média aceitável, e a melhor combinação possível foi um break-even de 300 pontos para um gain de 100 pontos. O que é que isso quer dizer? Toda vez que o mercado andar 300 pontos a nosso favor, se ele voltar, a gente vai proteger com 100 pontos de gain. O nosso stop sai lá de menos 600 pontos e vai para 100 pontos de gain, desde que tenha andado 300 pontos a nosso favor. Essa foi a melhor alternativa de todas. Eu testei aqui variações de stop móvel, variações de break-even, ou seja, testei variações de break-even quando o preço anda 300 pontos, protege na entrada, quando o preço anda 300 pontos, protege com 50 pontos de gain, quando o preço anda 300 pontos, protege com 100 pontos de gain. Outras variações também foram testadas, quando o preço anda 200 pontos, protege na entrada, enfim, foram aí todas as variações possíveis, incluindo break-even e stop móvel. O stop móvel não chegou a ficar nem entre os 20 melhores padrões aqui que a gente teve aqui das operações. E o break-even, a melhor opção foi essa aqui de 300 pontos para proteger com 100 pontos de gain. Vamos ver as estatísticas dessa melhor opção aqui. A gente teve esse lucro aí, como eu comentei, de R$ 10.680 nos últimos 5 anos com um contrato. Fator lucro de 1,13, 2.481 operações. Vamos fazer um cálculo básico aqui. A gente teve 2.481 operações em 5 anos. Dividir aqui isso aqui por 5. Vai dar 496 operações por ano, dividido por 12 meses, 41 operações por mês, e o mês tem mais ou menos 22 pregões. Então a gente vai dividir isso aqui por 22 pregões. A gente tem uma média aqui de 1 a 2 operações por dia sendo realizadas. E a nossa taxa de acerto melhorou em relação a operar sem break-even. Então isso aqui é uma coisa que melhorou. A taxa de acerto subiu para 66%. Você vai acertar 66% das suas operações. O nosso payoff, ele piorou. Ele caiu aqui para 56 de ganho médio, para um loss de 98 de prejuízo médio. A gente começou a arriscar ganhar 1 para perder 2. Mas, na média, a gente ganha, a cada 5 operações que a gente faz, a gente ganha 3 e perde 2. Mas isso não quer dizer que essa é a melhor estratégia. A gente vai comparar isso aqui com os resultados das operações sem break-even, sem stop móvel. O nosso drawdown até piorou, ele subiu para R$ 4.000. Agora vamos comparar esses resultados com o resultado de operar sem break-even e sem stop móvel. Agora, pessoal, a gente está aqui com a estratégia sem break-even e vamos analisar os dados e comparar com os anteriores. A gente teve aqui R$ 16.000 de lucro, o que vai dar R$ 6.900 a mais de lucro do que anterior. A gente teve aqui um fator lucro de 1,17, 2.009 operações, ou seja, a gente fez menos operações do que a anterior, com break-even e stop móvel. Nossa taxa de acerto em porcentagem, ela caiu para 49%, mas o nosso ganho médio, ele ficou em R$ 117 para R$ 96 de loss. R$ 100 de gain para R$ 100 de loss. 1 para 1 o nosso risco, com a taxa de acerto de 49%. A gente acerta menos. A outra estratégia a gente acerta 66% das vezes, mas apesar dessa aqui acertar menos do que a break-even ou a stop móvel, ela ganha mais. Ela ganha R$ 6.000 a mais do que usar um break-even. Ou seja, a gente tem um resultado melhor quando a gente não protege as nossas operações. A gente vai no trade até a inversão do sinal, ou até pegar o stop, ou até pagar o gain. Eu tô cansado de falar isso nas minhas aulas e cansado de falar isso na sala ao vivo. O break-even e o stop móvel, proteger o trade na entrada, na maioria das vezes, 96% das vezes, ele gera um resultado pior do que você não fazer a proteção e deixar o trade fluir. Essa é a regra de vários traders profissionais. Quando você tá ganhando, deixa o trade fluir, cara. Deixa o trade correr e ir lá pagar a tua meta. Não mata o teu ganho antes da hora. E a prova disso pode ser que 1 semana, 2 semanas, proteger na entrada seja melhor do que deixar o trade correr. Mas a longo prazo, 5 anos de resultados aqui, de estatística, a gente tem um ganho de 60% a mais do que o cara que opera protegendo. Então é aqui que você vai ver a base estatística da coisa e vai ver se realmente funciona. Por isso que eu falo para vocês, não levem em consideração período de tempo curto. Comecem a analisar pelo menos 1 ano, 2, 3 de resultados para vocês poderem ter base quantitativa
e qualitativa para vocês poderem tomar uma decisão na hora de criar uma estratégia para vocês. Drawdown foi de R$ 3.760, foi menor do que o Drawdown com break-even. Batido o martelo, veredito, operar a estratégia do Parabolic SAR no índice, gráfico de 30 minutos, com take de 520 pontos, para um stop de 600 pontos, meta diária de 110, 120 reais por dia e aceitar perder até 225 reais sem proteção, saindo apenas nas inversões de sinais, é uma estratégia que é lucrativa, gera 16 mil reais de lucro nos últimos 5 anos com um contrato e você vai ter mais resultado operando sem break-even, sem stop móvel. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Deixa o like. Se você quiser que a gente faça mais alguma estratégia ou mais algum teste, deixa nos comentários aí que a gente vai olhar e vai fazer respondendo vocês, assim como a gente respondeu a Haroldo. Tamo junto e é só o começo.